E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do mini curso de C intermediário. No módulo de hoje, o módulo 2, a gente vai tratar sobre o assunto funções, que são bem importantes nessa linguagem. Bem, as funções podem ser consideradas como blocos separados de comando, e que podem ser nomeados, e cada uma tem uma tarefa específica para ser executada. E para que eu vou usar as funções? Bem, uma primeira coisa que ela é bem útil é para separar os códigos em tarefas específicas. Então, ao invés de você colocar o seu comando todo o seu programa, em um comando direto e tudo misturado e bagunçado, você pode separar cada tarefa que você precisar no seu programa em funções. Isso vai ficar bem mais compreensível e bem mais organizado. Então, na hora de você poder arrumar o seu código ou você poder ver uma parte específica, vai ser bem mais útil você separar ele em funções. Outra coisa também que é muito interessante é reaproveitar o trecho de um programa. Então, se você vai repetir o mesmo comando diversas vezes ao longo do seu código, como, por exemplo, você precisa reorganizar vetores, e você vai ter que reorganizar vetores diversas vezes no seu programa, você pode fazer uma função para esse comando. Então, vai ficar bem mais fácil você poder chamar esse comando, ao invés de ter que reescrever todo o passo a passo de novo, e você não vai precisar copiar. Então, vai ficar bem menor o seu programa e vai ficar bem mais fácil. Beleza, mas e como funciona uma função? Bem, dá para fazer uma analogia com, por exemplo, uma máquina de pão. Então, na máquina de pão você vai lá, coloca os ingredientes, né? A água, a farinha, sal. E na máquina ela tem algumas tarefas, que é bater a massa, misturar os ingredientes e assar. Depois disso, a máquina vai te retornar o resultado, que é um pão pronto. Bem, nas funções aqui é bem parecido. Os ingredientes, nesse caso, seriam os parâmetros, as funções que a máquina executa seriam os comandos, e o resultado, que seria o pão pronto, é o retorno. Então, toda a função ela pode ter valores de entrada, e ela tem os seus comandos, tudo o que ela vai precisar fazer, e ela pode retornar um valor, caso você precise, caso você ache necessário. Agora vamos para a sintaxe das funções. Primeiro, a gente tem aqui como construir a sua função. Primeiro tem que colocar o tipo de retorno que essa função vai ter. Então, toda função ela pode retornar algum valor. E esse valor é um dado, ou seja, ele precisa ter um tipo de dado. Então, você vai colocar int, float, char, algo do tipo. Depois, você vai ter o nome da sua função. Tem que nomear ela, para depois você poder chamar ela especificamente. E dentro de parênteses, você vai colocar todos os parâmetros que ela tem, todos os valores de entrada que ela vai receber. E todo parâmetro também vai ter que ter um tipo, e cada parâmetro vai ter o seu próprio nome. Depois disso, dentro do bloco da função, você vai ter os commands que ela vai executar, então as tarefas que você vai mandar ela fazer, e no final dela vai retornar algum valor, que vai ser o resultado desses comandos que você fez. Lembrando que esse valor é do mesmo tipo que você definiu ali no tipo de retorno. Depois disso, a gente tem a sintaxe de como chamar a sua função. No momento que você chama a sua função, é nesse momento que ela vai ser executada. E para isso você vai ter que colocar o nome da função que você está querendo chamar e dentro de parênteses o argumento. O argumento ele é o valor que o parâmetro da função vai receber. Ou seja, se você, o argumento 1 ele vai ser o valor que o parâmetro 1 vai receber. O argumento 2 vai ser o valor que o parâmetro 2 vai receber e assim por diante. Como a função pode retornar um valor, a gente pode usar isso
para poder, por exemplo, manipular uma variável. Então, aqui a gente tem a função 1 sendo chamada, e o resultado dela, ou seja, o valor que ela retorna, está sendo atribuído para a variável 1. Tendo em nota que o tipo dessa função tem que ser igual ao tipo da variável 1, porque senão vai ocorrer um erro, já que os dois são de tipos diferentes e um dado não pode ser atribuído a outro desse modo. E também é possível usar em estruturas condicionais, como aqui que a função 1, o retorno que ela está dando está sendo comparado ao valor 1 dentro desse if. Para poder ter uma noção geral de como que iria funcionar uma função em um programa de verdade, a gente tem aqui um exemplo de como que iria implementar, então. Primeiro, você tem que colocar como se fosse uma declaração da função antes do main, ou pelo menos no começo do código. Depois disso, a gente vem aqui para a função main. Na função main é onde normalmente você vai usar para poder chamar as funções que vão executar os comandos que você quer. Então, aqui dentro, a gente tem a chamada da função 1, com todos os seus argumentos e tudo mais. E a partir desse momento, a gente vai ter aqui embaixo, fora da função main, o esqueleto da função 1. Então, você tem aqui o tipo, o nome da função, todos os parâmetros de entrada que é necessário. Dentro dela, a tarefa que ela vai fazer e o valor de retorno. Mas e como que iria funcionar o compilador? Primeiramente, o compilador ele sempre começa pela sua função main, né? Que é a função principal. Então, nesse caso, iria aqui começar pelo 5, por exemplo. No 5 já iria chamar a função. Então, a partir desse momento, o compilador iria pular a linha para dentro dessa função. Ele iria começar aqui na 12 executando as tarefas até chegar no return. O return ele serve para poder retornar um valor, mas também serve para poder parar uma função. Depois disso, o compilador vai voltar aqui para a linha 5, no fim, quando já terminou de realizar a função 1, e já vai partir para a linha 6. Depois disso, nesse caso específico, ele vai dar um return 0 na função main, e aí o programa vai parar. Aqui tem um exemplo de como funciona esse negócio de argumento e de parâmetro numa função e tudo mais. Isso pode ficar um pouquinho confuso no começo, mas é bem tranquilo. Primeiro aqui, dentro da main, a gente está atribuindo o valor 5 para essa variável main. E depois a gente vai chamar a função 1. Como que está construída a função 1? Ela é uma função do tipo inteiro e o parâmetro dela, que no caso se chama variável função 1, ele é do tipo inteiro, ou seja, ele só vai aceitar argumentos do tipo inteiro também. Então, a gente está chamando a função 1 e usando o argumento 5, que no caso é a variável main. Então, a partir daqui, o código vai pular para cá, e dentro desse bloco da função 1, a gente vai ter que a variável função 1 tem o valor igual a 5. E com isso você pode trabalhar todas as tarefas e os comandos que tiver que ser trabalhado aqui dentro dessa função. E aprendendo funções, a gente tem que ter a ideia de que, dependendo de como uma variável é construída dentro do programa, ela tem regras que vão regir ela de um jeito diferente para cada uma. Esses daí são os escopos de variáveis. Bem, primeiro existem as variáveis locais, e elas são declaradas dentro de uma função, e isso pode ser modificado dentro delas também. Então, se você modificar uma variável que tem o nome x dentro de uma função, e depois for para outra, e essa variável também tem o nome x, elas vão ser variáveis diferentes, porque em cada função você só pode modificar a variável que está dentro dela. E também ela é criada no começo da execução de uma função, e depois é apagada no fim. Então, se você está usando uma variável dentro de uma função, você tem que ter a ideia de que depois que você sair dela, ela vai ser apagada. Então, você não vai poder continuar usando ela.
Também tem os parâmetros formais, que eles têm a mesma regra que as variáveis locais, só que eles são os parâmetros que têm sido usados, que a gente tem visto aí nas funções, são os parâmetros normais das funções. Depois disso, tem as variáveis globais. Elas são declaradas no início do seu programa, ou seja, tem que ser fora de qualquer função. Porque para isso, ela pode ser modificada por qualquer função e elas vão existir durante todo o seu programa. Para mostrar como funciona a construção de cada variável dessa, a gente tem aqui. Primeiro vamos começar pela variável global, certo? Então vocês estão vendo que ela está sendo declarada fora de qualquer função aqui. Tem a função 1 e a função main. A variável global está sendo declarada fora de qualquer função e no início do programa. Então essa variável ela vai poder ser alterada tanto dentro da main e também dentro da função 1. Ou seja, se você alterar a variável global dentro da função 1, quando você voltar para a sua função main, ela vai estar alterada do jeito que aconteceu na função 1. A gente também tem aqui, por exemplo, a variável local main, que no caso ela só vai existir e só pode ser modificada dentro dessa função main. E a gente também tem a variável local da função 1, que ela também só vai existir enquanto a função estiver sendo executada e só pode ser modificada dentro dela. Aqui temos o parâmetro formal, que no caso é da função 1, e ele funciona do mesmo jeito que uma variável local. Também é possível usar structs como parâmetro de funções, e também funções podem retornar struct como valor. E por que isso é útil? Bem, no seu programa, muitas vezes você vai querer que uma função retorne mais de um valor, mais de um resultado. Só que, como vocês viram, ela só pode retornar uma variável. E como a gente faz para burlar essa limitação? Um jeito de fazer isso é usar structs. Como structs podem ter diversos membros com diversos valores, então ele é um exemplo perfeito para isso. E como que funciona? Primeiro você vai ter que declarar definir a sua struct, na verdade, no começo do programa e fora de qualquer função, como se fosse uma variável global. Depois disso, você precisa criar a sua função. Aqui no caso a gente está declarando ela. E nesse caso, como a gente quer que a nossa função retorne um valor que seja do tipo struct1, a gente vai ter que fazer esse seguinte método aqui, essa seguinte sintaxe. Então, coloca struct, depois o nome da sua struct, que no caso é struct1, a função e os parâmetros. Como a gente também está usando aqui esse exemplo para mostrar que elas podem receber structs como parâmetro, então também estamos colocando aqui o parâmetro vai ser do tipo struct1. Depois disso aqui na main, vamos criar uma variável do tipo struct1 e chamar aqui desse modo. É só você colocar a variável como argumento. Depois disso, vai para struct. Aqui no caso, a gente tem a variável da função 1 e ela também é uma struct, sendo que depois disso a gente pode retornar essa variável como struct. Então, é um jeito bem útil de você poder passar vários valores depois de terminar a atribuição da sua função, ao invés de passar só um. Bem, isso daqui é toda a teoria por hoje. Agora vamos deixar aí para o Alan para eles mostrarem para você como é na prática e algumas implementações que podem ser úteis e é uma ideia básica. E é isso aí. Muito obrigado aí por assistir o vídeo.